Só. Graças te damos, Pai amado, pela tua graça, pelo teu cuidado, carinho para com cada um de nós. É desafiante, muitas das vezes, estarmos presentes, os alunos estarem presentes nas aulas online, ainda que no conforto das suas casas, mas os desafios não param, as tribulações não param, as dificuldades não são detidas, mas nós estamos aqui na dependência de Ti, Senhor, para avançarmos, para conquistarmos, para alcançarmos a meta proposta. Obrigado por tanto esforço e sacrifício que cada um dos teus filhos e filhas tem colocado. Recompensa-os, recompensa-os. Eu não tenho condições de recompensá-los da maneira como tu sabes recompensá-los, porque, acima de tudo, estão fazendo para ti, para agradar o teu coração e também para a edificação de suas vidas. Entregamos esta classe, nosso professor Kleber Tomás, ali no grupo do médio. Pedimos que teu Espírito venha iluminar nossas mentes, corações, ajudando-nos a compreender a profundidade e a revelação da tua palavra na exposição desta matéria de grande preciosidade. Obrigado. Oramos, te agradecemos, pedindo perdão dos nossos pecados. No bendito nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Perfeito. Estamos hoje, 19 de janeiro, na segunda aula da nossa matéria Teologia Pastoral. É a última matéria para um bom número aí dos alunos do bacharel, né? Depois desta matéria, a turma do bacharel vai ficar meio vazia, né? Vai ter alguns poucos alunos, mas é o processo da vida, né? Na medida que as coisas vão avançando, vão sendo eliminadas, e é importante que os irmãos, as irmãs estão aí perseverando até o fim. Nós vamos trabalhar com a formatura, né? Terá que acontecer no mês de maio, mas eu estou ainda com umas pequenas dificuldades em ajustar a data, mas vai sair em maio e terá que ser, infelizmente, contra a minha vontade, num domingo. Sábado é impossível. Então, no mês que vem, sem falta, no mês de fevereiro, eu já terei a visão exata, né, do mapa da situação. Então, e aí nós vamos trabalhar com uma data sugestiva no mês de maio e vai ser em Massachusetts. Deus assim nos permitir. Eu já tenho o local, batalhei muito e consegui, né? Então vai ser em Massachusetts, mas eu quero só na metade de fevereiro, lá por dia 15, já ter um mapa bem claro para já fixarmos a data, para, se Deus quiser, fazermos esta formatura, com a graça de Deus. Vai Vai ser ter um. alguma taxa? A gente precisa pagar alguma coisa? Como é que Eu é? vou, eu vou dar as informações em detalhes, mas Uhum. basicamente, se os alunos quiserem, não é uma obrigatoriedade, a gente vai apresentar a proposta, tá? Aí os alunos, por unanimidade, né? Além de vocês, vai ter dois outros grupos, né? Um grupo do básico e do médio, e aí a unanimidade vai ter que decidir se vão desejar ou não uma cerimônia. Desejando a maioria, então será um valor básico de US$ 100. Esses US$ 100 cobririam o aluno e mais quatro convidados. A sugestão é um coquetel, porque um jantar e um almoço, o custo é bem mais alto, seria quase o Sim. dobro. Seria quase o dobro, se não o dobro. Já fizemos dois testes no passado e não funcionou. Então a opção do coquetel ainda é a melhor. Esses US$ 100 também cobririam gastos de adorno, de ornamentação, né, de enfeite, com balões, cartazes, todos alusivos à formatura. Ou seja, no mês que vem, quando nós já estivermos fechando a data, ou definindo a data, a gente vai trazer uma pauta sugestiva, a gente vai postar no grupo nos grupos, né, dos alunos que estão caminhando para a formatura, e consultar se a maioria
aprova ou não ter a cerimônia. Se não houver maioria, então se faria uma espécie de um culto simples, simplérrimo, sem coquetel, sem nada, e marcando um local, que já tem um local, para fazer a entrega dos certificados ou diplomas, né? Que alguns irmãos do bacharel, nem todos receberão o diploma, só os que tiverem o segundo grau completo comprovado ou no ensino médio ou Será que eu já high mandei para o school. senhor o meu? E eu estava esse fim de semana procurando nos meus papéis. Eu não, por enquanto, eu estou tendo dificuldade de detectar. Eu já tenho da pastora Priscila, já tenho quase da maioria. Mas eu ia questionar o seu também. Então, Eu vou mandar. Na hora se que a senhora terminar a aula puder que eu enviar mando. uma cópia bem visível e legível, né, de boa resolução. Porque eu aqui eu imprimo, porque eu tenho que imprimir, eu tenho que notarizar, fazer a tradução Né, ao inglês. eu tenho dois diplomas. Eu tenho do Brasil eu não tenho aqui não, mas eu tenho o da América também. A senhora tem na América, excelente. Então Tem. tá ótimo. Melhor ainda. Se a senhora tem, já está em inglês, então só mandado já tá, já resolve. Acho que Maravilha. está espanhol. Não há problema. Aí eu teria que fazer a tradução. Eu sou tradutor juramentado, eu faço a tradução, não vou lhe cobrar absolutamente nada pela tradução. Está estando irmã Jeane, irmão José Carlos. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, pastor. Paz, tudo bem? O irmão não está se mudando, né? Mudando como assim? É porque eu estou vendo um colchão encostado na parede. Já me dá um Capaz. trauma, já me dá um trauma de mudança. Meu Deus, eu tô aqui agarradinho até Jesus gritar, sai. Enquanto ele não disser, é ruim. O negócio tá tão complicado para procurar imóveis aqui na Flórida. E aí então nem pensar, meu irmão. Já temporariamente coloquei em stand-by, em voltar. Não estou conseguindo nada abaixo de US$ 5.000. Uau! Mangiane, boa noite, a Boa paz. noite, a paz, como A estão? senhora está fresquinha do Brasil, Oh, cheirando o Brasil, refletindo o Brasil. Meu Deus. cheguei nesse gelo aqui. Gelo. Ô, A senhora é pastor, muito aqui. bondosa. Eita, irmã Hum? Lúcia. Perfeito, excelente, excelente. Faz então um scan ou uma cópia bem nítida, por favor, e me envie. É o que eu vou precisar. Excelente. Uau, se a senhora já tem. Ah, não, mas o meu Maravilha. tá tudo em inglês, pastor. Tá em inglês? Excelente. Melhor ainda, melhor ainda. Você não Se, cabe, ti- bebê. se tiver em Não espanhol, cabe, eu meu faria a neném aqui. tradução, mas se O tá em meu inglês, tem. melhor ainda. Então já vai como tá. Tá chegando o nosso irmão Wellington. Só por enquanto, a irmã Ruth, que disse que não poderá estar hoje, infelizmente. E de momento não está a nossa irmã Sandra. Os demais já estão todos aqui. Deixa eu ver aqui, o irmão Elton está tentando entrar, mas não conseguiu. Perfeito, meus irmãos. Vamos então à nossa página 5. Página de número 5. Nós estamos estudando sobre uma base bíblica para o ministério pastoral e estamos estudando os itens, né, os pontos que deveriam fazer parte da responsabilidade de um ministro, né, de um pastor, no que diz respeito ao seu chamado, uma vez que estamos estudando sobre a teologia pastoral, né, sobre a teologia pastoral, então a importância de identificarmos biblicamente estas características, ela é muitíssimo importante. Já falamos, né, que o homem de Deus, a mulher de Deus, chamados para cumprir o chamado pastoral, eles precisam ter algumas características, viverem algumas características, né, ou terem na sua vida de ministério características como as voltadas para o ensino, não é? Para a proclamação do evangelho,
para o serviço, que é algo que eu acredito que eu, na aula passada, eu procurei enfatizar da melhor maneira possível, porque servir hoje, vamos ser aqui muito sinceros, está bem complicado. Os homens hoje têm uma tendência de querer, de desejarem, não é? Serem servidos. Mas de todas essas características, irmãos, que estamos aqui estudando, está o nosso irmão Washington Garga. Rapaz, tá bonito este homem. A Bahia tá fazendo bem para esse homem. Olha só. Não conheço ainda pessoalmente, mas hoje ele está mais bonito que estava no ano passado. Não sei o que o irmão está arrumando, se é a sua esposa que está fazendo alguma coisa, mas o irmão parece que tomou um banho de cacau, no bom sentido. Tá brilhando, tá jovial, tá viçoso. Muito bom rever a sua pessoa. Agradeço o seu esforço. Eu sei que o irmão tem as suas atividades de parlamentaria, às vezes é bem complicado estar aqui, mas eu admiro e considero, né, o seu esforço para estar aqui. Eu acredito que se fosse outro, o irmão já teria chutado o balde e desistido, mas aprecio a sua perseverança, né? E são poucos, sou muito sincero, que perseveram em meio às dificuldades. Que Deus continue lhe mantendo firme, forte, determinado e que Deus realize os seus projetos para a glória do nosso Deus. Acredito que agora a irmã Sandra, então estaremos com a classe completa. Isto, creio que a irmã Sandra Sandi. Só confirme, irmã Sandra, que é a senhora que está entrando, por favor. Irmã Sandra, me confirme que é a Sim, senhora. sou eu Maravilha. É mesmo. o iPhone, tem que ser irmã Sandra, a menos que apareça escrito Sandra Sandim. Mas se não é Eu Sandra vou, Sandim, é o eu iPhone vou arrumar Sandra. aqui, vou arrumar aqui, vou colocar meu nome. Obrigado, minha irmã, obrigado. Amém. Só o irmão Já Wellington, que até enviei, agora tá, não. pastor? Como? Já enviei para o senhor, tá? O Deixa eu diploma. lá, deixa eu lá conferir rapidinho como é que ficou a resolução. Mas a senhora arrebentou a boca do balão, que é isso? Fala sério? Não, você exagerou, com todo respeito. Eu consigo ver até a ruga do diploma. Que é isso? Ficou bom. Excelente. Melhor do que isso, nem 10 disso. Já vou anexar ao seu diário de classe, seu dossiê, e já vou deixar tudo ajustadinho, né? E quando eu for enviar tudo, já vai tudo para o Departamento de Obrigado, Educação pastor. digitalizado. Parabéns, muito bom. Meus Obrigado. irmãos, página de número 5. Vou voltar a fita. Características do chamado pastoral. É necessário o homem, a mulher que tem consciência de que foi chamado para pastorear ou exercer o pastorado ou exercer a liderança pastoral, não é? Porque é interessante, não é necessário uma pessoa ser pastor ou pastora para exercer a liderança pastoral. Eu creio que nos dias de hoje, de 20 anos para cá, tem havido uma confusão generalizada, não é? Tem havido uma confusão bem estranha. E uma das razões que eu acredito, posso estar enganado, que tem se proliferado, e falo isso com devido respeito a quem quer que seja, a febre, se eu posso usar essa expressão, de algumas irmãs em quererem serem pastoras é que parece que é uma forma de autoafirmação e não deveria nunca sê-lo, tá? Eu conheço diaconisas missionárias que têm realmente um chamado pastoral e não tem necessidade de assumirem, e não entendam isso como algo contrário, não estou aqui me colocando contra, mas não há necessidade de que a irmã tenha o título pastora para exercer uma liderança pastoral. Eu conheço, repito, muitas diaconisas missionárias que estão à frente de departamentos de igrejas estão com uma liderança pastoral que deixa
muito homem de boca aberta, né? Muito homem no chinelo, ou seja, isso é um chamado. O título não faz o chamado, né? O chamado é que confirma, em algumas ocasiões, o título. E aqui estamos já apresentando estas características, não é? O ensino, a proclamação, o serviço, a comunhão, a profecia e a adoração. De todos esses elementos, anote aí, definitivamente, o mais importante é o serviço, é o servir. E hoje está se tornando uma raridade homens e mulheres colocarem-se na brecha para servirem com excelência, com eficiência e com sacrifício. Partamos deste princípio, irmãos. Servir a Deus não é tarefa nada fácil. Se alguém te pregou, te ensinou, te disse que servir a Deus é facinho, 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 mentiu, e mentiu pesado. Servir a Deus é difícil. Servir a Deus implica uma gigantesca responsabilidade. Servir a Deus é complicado, na grande maioria das vezes. Servir a Deus é, entre aspas, uma positiva e boa carga, mas é uma carga, é um peso que nem todos... Ô, pastor, o exemplo é a morte de Cristo, né? É o maior exemplo, né? É um exemplo claríssimo. É. Servir implica sacrifício. Não existe um bom serviço para Deus se não é constatado algum nível de sacrifício. Aí você pode julgar ou catalogar os níveis de sacrifícios. Aí fica ao seu critério. Que tipo de sacrifício? A palavra sacrifício em si já diz tudo, não é verdade? É você abrir mão de privilégios, de regalias, de confortos. Privacidade não tem mais, né, pastor? Especialmente este ponto, irmão José Carlos. A privacidade parece que vai latrina abaixo. Desculpe essa expressão um pouco forte, vai de latrina abaixo. E aí o obreiro tem que ser muito cuidadoso no que tange a sua privacidade matrimonial e familiar. Essa tem que ser preservada a todo custo. A privacidade do matrimônio, ou seja, do casamento, do casal, e a privacidade da família. Essa privacidade, a grande parte da privacidade se perde. Mas do casamento e da família, você tem que lutar com unhas e dentes, porque isso é sagrado, não tem como você deixá-la exposta. Agora, em outros aspectos, realmente a privacidade vai embora, tá? E você tem que não medir esforços. Quem está servindo a Deus, contando nos dedos os esforços, os níveis de sacrifício, para tudo, chuta o balde e esquece. Você pensa que está servindo, mas você está se enganando que está servindo a Deus, tá? Então é o que nós falamos, ressaltamos aqui o aspecto diaconal, né? O aspecto da diaconia. Todo servo, no sentido prático da palavra, ele é um diácono. Ele não precisa ser um diácono no título, mas ele tem que ser um diácono no chamado. Ele tem que ser um diácono no seu ministério, nas suas funções. Aí passamos para a comunhão. Tá ali, comunhão. Esta palavra deriva do grego koinonia. Creio que alguns de vocês já ouviram muito dessa palavra, correto? Ou quem já ouviu falar dessa palavra grega? Koinonia. Alguém já ouviu É falar? porque nós estudamos um pouquinho dos vocabulários, tinha essa palavra, né? Isto, koinonia, que denota um pensamento homogêneo dos que se dizem cristãos e fazem parte de um mesmo corpo, uma convivência e uma edificação.
Então, koinonia implica convivência, koinonia implica vínculo, koinonia implica responsabilidade uns para com os outros. Hoje em dia, a garotada em muitas igrejas vão com uma frase, eu não tenho nada contra, mas na minha cabeça ou nos meus ouvidos não soa muito bem. Que tipo de frase é essa? Tamo junto. Eu acho essa frase estranha, porque no momento da prática você não vê o tamo Misturado, né? junto. Tamo junto e Nós não misturado. vemos, mas nós não vemos. Na prática, infelizmente, na prática, na hora da prática, não vemos isso. É muito poético, é muito romântico dizer tamo junto. Mas vamos pensar seriamente o que estamos falando com os nossos lábios. E koinonia significa compromisso, responsabilidade e sacrifício mútuos. Ou seja, eu não devo mais pensar em mim mesmo somente e apenas. Eu tenho que pensar naqueles com os quais eu convivo, dentro da minha comunidade, ou seja, dentro da minha igreja, dentro da minha congregação. É o sentimento de família, é o vínculo de família que deveria existir nas igrejas. Vamos ser sinceros, tem igrejas que elas transparecem naturalmente este vínculo de família, naturalmente. Já tem igrejas que não são assim. Não sei se vocês já participaram de igrejas que este vínculo familiar inexiste, não existe. É como fosse um clube, é como fosse uma entidade, mas é qualquer coisa, menos igreja. Igreja, para ser igreja, ela tem que ter algumas características marcantes. E dentre elas, esta coinonia. A coinonia vai sempre exigir sacrifício e doação. Os cristãos faziam isso, né? Um por todos e todos por um. Mas vamos ser sinceros, tá? Isso aí era o lema dos Três Mosqueteiros, né? Que o escritor francês Alexandre Dumas deixou registrado nessa obra, né? Que eu particularmente gosto muito, assisto de vez em quando filmes sobre os Três Mosqueteiros. Mas na prática, um por todos e todos por um tá complicado. Vamos, à luz da Bíblia, conhecer um pouco da coinonia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Pastor, o senhor podia repetir, por favor? Coinonia, compromisso, responsabilidade, qual é o outro? Sacrifício. Compromisso, responsabilidade e sacrifício. Se esses três elementos não estão fazendo parte deste vínculo na igreja, esquece. Essa palavra comunhão, ela é fictícia, ela é falsa, ela é enganosa. Obrigada. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre comunhão, sobre coinonia. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10. Olha, eu já tenho certeza que você já leu esse texto, já passou por ele várias vezes e até mesmo quero acreditar que alguns de vocês já tenham até pregado ou usado como base de estudo bíblico. Eu estarei lendo na Almeida Revista Atualizada, na ARA. Olha o que diz. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento,
Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A palavra amor aqui é a palavra grega ágape, amor divino, amor que implica renúncia, amor que implica sacrifício. É muito fácil você dizer para o teu irmão que está ao teu lado: eu te amo. Mas é complicado quando ele diz: eu te amo com o amor do Senhor. Aí fica muito mais complicado, e até tem um corinho, né? Eu te amo com o amor do Senhor. Para pensar, isso é perigoso. Até cantar esse hino, porque é uma prova de hipocrisia em alguns casos. Não amamos, na maioria das vezes, como ama o Senhor. Vamos ser sinceros, não amamos. E qual é que amamos o Senhor? Com sacrifício. Será que estaríamos dispostos a sacrificarmos-nos em favor do irmão a quem você dirige essas palavras? Vamos simplesmente pensar nisso e chegarmos à conclusão: não, por ele eu não morro, não. Eu não me sacrifico, não. Ele não merece, ela não merece. Começa por aí. Porque avaliamos a entrega do nosso amor vinculado a uma condição. E essa condição seria: ele não merece, ela não merece. Mas o amor sacrificial, ele independe da condição. Nós não temos como colocar condições. Deus colocou alguma condição quando ele nos amou? Não, de jeito nenhum. Ele olhou para nós, viu que nós estávamos perdidos, distanciados, extraviados, caminhando para o inferno. E Deus colocou alguma condição? Não, você tem que ser bonzinho. Tem que subir 365 degraus de uma igreja de joelhos. Deus colocou essa condição? De jeito nenhum. A única condição que ele colocou é: creia. Creia. Creia no sacrifício que meu filho Jesus realizou na cruz do Calvário. Foi a única condição. É só essa? Só essa. É o suficiente. E pronto. O amor de Deus já nos alcança. Mas nós, quando amamos as pessoas, colocamos várias condições. Não, peraí, eu não vou me sacrificar por ele, porque ele não merece, porque ele não vale um tostão furado. E aí que a gente abre uma lista. Segundo meus padrões. Isto, segundo os nossos padrões. Nós não nos encaixamos, muitas das vezes, nos padrões exigidos por Deus. Começa por aí. Romanos 13, 8, 9 e 10 já nos despertou. Agora, o que Paulo continua lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, versos 4, 5, 6 e 7. Aí Paulo dá uma pancada forte nas nossas cabeças. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Essa aqui, meu amigo, se você argumentar com Paulo e com o Espírito Santo, estamos maus. E que diz a Escritura? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4, 5, 6 e 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pastor, nós não amamos de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Concordo 10.000% com a senhora.
pensa, nós sonhamos, Misericórdia, Deus. nós nos enganamos que amamos como Deus nos pede na sua palavra. Tudo Ah, crê, tudo suporta, pastor, né? ei, irmã, aí é um tapa no nosso rosto. Senhor, tem misericórdia. Mas o amor, ele pode ser desenvolvido, né? Pode, Essa é a aí vantagem. Ele essa é a é, nossa necessidade é, urgente. é, Ele pode ser desenvolvido e perseguido. é, Agora, caberá a nós querermos ou não. é. É uma escolha. Aí entra a lei da semeadura. Mas para termos esse amor, teremos que abrir mão de muitas coisas. Coisas que muitas das vezes vão entrar em choque, em conflito com a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de querer. Irmãos, é um desafio que vai nos Mas aos desmontar. pouquinho, pastor, quando a gente vai aplicando a palavra de Deus, às vezes em algumas decisões, ou às vezes a gente que acha que é o dono da razão, ou, né, ou às vezes a gente critica porque pensa que a pessoa, pelo amor de Deus, a paciência, né, de ouvir aquilo. Aí, quer dizer, aí vai vindo os versículos, né? Julgar o teu próximo superior a si mesmo, né? Quem é você para julgar teu irmão? Né? Yeah. Vão tirar primeiro. Quer dizer, a palavra de Deus, quando nós vamos deixando ela ser aplicada em nós, esse amor a cada dia vai se desenvolvendo. Não nessa dimensão aí, é só Deus, né? Mas ela vai se melhorando a cada dia. Mas é só a palavra de Deus sendo aplicada no momento determinado. Porque É o senão. que isso me faz lembrar a necessidade de termos a mente de Cristo. É, Paulo falou sobre isso. O que é ter a mente de Cristo? É uma coisa que você consegue assim? uh-uh. É um processo. Em alguns de nós pode demorar semanas e meses. Em outros de nós pode demorar o quê? Anos. E por que não dizer a vida inteira? E A prática da agora? palavra, né, pastor? Tem que adquirir tudo isso. Você tem que Mas, ter ali irmão os frutos do José, Espírito. mas quantos de nós estamos dispostos a praticarmos a palavra? Porque a prática da palavra vai exigir abrir mão de muita coisa que definitivamente não vamos desejar a priori abrir mão. Esse é o grande problema. Amar é uma decisão. Amar como Deus nos ensina é uma decisão. É uma atitude. Por isso que os teólogos ensinam com uma certa propriedade, dizendo: amor de Deus não é sentimento. Amor de Deus é uma atitude. As pessoas aí fora amam na base do sentimento, mas o amor que Deus nos ensina não é na base de sentimento, é na base de Jesus atitude. na cruz, né, pastor? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Exato. Agora, termos essa atitude vai requerer sacrifício. Não, gente, não tem jeito, não temos para onde correr. Ou sacrificamos o muito que há dentro de nós no nosso egoísmo, ou esquece. Naufragaremos no engano, pensando que estamos tentando amar como Jesus amou. É difícil? É. Ela é um processo? É. Mas não é impossível. Se fosse Pastor, e às impossível, vezes as pessoas que nem conhecem o Senhor, eles têm uma qualidade do amor tão grande que a gente até fica com vergonha, sabe? Eu tenho clientes que às vezes eu falo, meu Deus, que tanto amor é esse. Ô, querida, às vezes né, eu tenho uma cliente que fala, que eu falei assim, ó, não posso vir não, porque eu vou ter uma consulta. Ela falou, não tem problema, pode deixar que eu vou te pagar o dia de hoje. Aí ela fala comigo assim, eu vou fazer com você que eu também gostaria, se eu não pudesse ir trabalhar, alguém fizesse o mesmo comigo. Eu falo, Jesus, repousa sobre mim esse dom, né? Porque, olha para você ver que coisa linda, eu conheço não cristãos né? que têm esse comportamento,
que envergonha a nós cristãos. Pessoas que não É, têm nenhum conhecimento de Jesus e do Evangelho, sim. muitas das vezes têm um comportamento que nos deixa. Deixa eu pedir aqui uma rápida gentileza. Ultimamente, contra a minha vontade, claro, eu tenho mudado alguns medicamentos por imposição médica. Eu já mudei duas, três vezes nos últimos 15 dias e alguns desses medicamentos estão me dando umas reações um pouquinho estranhas, né? E eu vou pedir só um máximo de 5 minutinhos que eu preciso me afastar aqui para ir ao banheiro. Não vou cortar a conexão, não corta a conexão. Somente eu preciso acudir ao banheiro pelo efeito desses medicamentos que eu estou tomando já há uns 15 dias, mas eles estranhamente estão me trazendo algumas inconveniências, né? Coisa rápida, tá bom? 5 minutinhos, desculpe, não sou de fazer isso. Vocês já me conhecem, eu gosto de sempre começar e terminar a aula sem qualquer interrupção, mas lamentavelmente, no tratamento das minhas dificuldades, eu fui obrigado, né, por força de imposição médica, a trocar os meus medicamentos. 5 minutinhos só, e eu estou retornando. Não saiam daí, não corte a conexão. 5 minutos. Irmã Maria, como é que você tá, meu amor? Recuperando, É, mas estou muito melhor, graças a Deus, que graças a Deus. benção. Que cirurgia que você fez? Eu tinha muita pedra na vesícula, e já tinha Ai, uns 2, 3 meses que eu andava sofrendo de hum, dores, e eu pensava que era tudo do estômago. Então eu ia no médico, fazia exame, estava tudo bem. ah, Só que na semana que íamos entrar para a virada do ano, no domingo, me deu uma dor tão forte que eu pedi, Senhor, me leva, porque tá demais, não estou aguentando. Aí eu fui no hospital e, fazendo exames, a médica resolveu fazer uma ultrassom e verificar a vesícula, e tinha pedras bem grandes. não, diz que é E eu tinha muita uma dores. que estava bloqueando um dos tubos, e isso Ah, era o que estava me provocando as dores. e eles conseguiu tirar? Eu tirei tudo. Ah, porque às vezes tem os Uhum. problemas que é difícil para tirar, né? Tem algumas coisas que impedem. É, Graças a é, Deus. é. Louvado seja Deus. E Mas agora Deus você é está bom. sentindo bem? Eu ainda estou fazendo tratamento, mas estou muito melhor em comparação àquilo que eu estava sofrendo. Quer dizer, foi um Agora já. alívio, né? Uhum, uhum. Que bênção. Louvado seja Deus. Você vai formar nessa turma também, irmã Maria? Ou você tem mais matérias? Você também? Eu entrei na sua época da irmã Jeane, da pastora Priscila, e tinha mais. Eu acho que nós éramos 7 ao todo. Não, não era a irmã Jeane? Não, mas é porque tinha três, umas Era. quatro, igual a pastora a Cristiane, a irmã Nicinha, elas estavam nas últimas matérias, Não, entendeu? mas elas não entraram Não, com a gente. nós que entramos na classe delas. Nós entramos em maio, se Mas não você me estava falhar no a nosso memória. básico também ou não? Eu não lembro de você. Eu fiz o básico na igreja, com o Ah, pastor Prestes. O segundo, eu já fiz com o pastor Abraão. Brown de Almeida? Uhum. Ah, ele é E uma aí o benção. terceiro, agora, né, O bacharel. optei. Ele, ele passou para, acho que era para filha ou para nora, e eu acabei por Mas você fazia online também? Porque ele mora voltar. na Flórida, né? Uhum, uhum, uhum. Ok. Eu acho que essas classes online foi muito boa, sabe? Que É, realmente
assim, às vezes a gente chega atrasado, às vezes não dá para a gente, né? Imagina que você tem que chegar em casa, tomar um banho para poder ir para a escola, aí já aperta tudo, né? Verdade. Para mim foi uma bênção. Eu sei que nós aqui, a boa parte, nós voltamos. Eu comecei em 2019, mas aí veio a Obrigado. pandemia, nós ficamos 2020, em 2021, né, pastor? Em abril de 2021. Obrigado pela paciência dos irmãos. Desculpe, Não, não nós é tá, nós comum. estava colocando os papos em dia. Estou dizendo o 2020, nós ficamos off, né, por causa da pandemia, né? E Exato, nós exato, voltamos exato. em abril de 2021. Não foi Claro, isso? claro, claro. Perfeitamente, perfeitamente. A senhora é boa de data. A senhora é boa de data, né? Se você esquece de alguma data, grita para a irmã Lúcia Miklos que ela tem tudo registradinho, né? É Igual o ruim. Guinness, né? O livro dos recordes. Mas vamos lá, meus Não, irmãos. esqueço, sim. O amor de Deus, como já estamos aprendendo à luz da Bíblia, né? Já conhecemos alguma coisa, é muito complicado de vivê-lo. Vamos a um outro texto de Atos 2:42. A igreja primitiva é um exemplo do exercício desse amor de Deus, ou dessa comunhão. Atos 2:42. Atos 2:42. Quero acreditar que também é um texto conhecido, pelo menos ouço muitos pregadores usarem esse texto. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares do crescimento da igreja primitiva e que deveria ser os 4 pilares do crescimento de toda a igreja. O primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? O que é? O ensino bíblico legítimo, puro e genuíno do Antigo Testamento. Na comunhão, ao que já estamos falando, vínculo, convivência, compromisso, responsabilidade, sacrifício. No partir do pão, todos se preocupavam que todos estariam mutuamente bem Olha, até que isso aí, alimentados. graças a Deus, né, nas nossas igrejas a gente vê bastante essa ação, né? Sim, Principalmente a sim. nossa comunidade brasileira é muito amável e sempre está. Começou há algum tempo atrás, mas há mais de 25 anos não havia uma atitude muito clara. Eu creio que com o decorrer do tempo e as necessidades vindo à tona, começou a trazer uma sensibilidade à nossa comunidade. Mas que eu me lembre, há 20, 25 anos, era ainda um pouquinho restrito, eram poucas as igrejas que tinham esse sentimento de solidariedade. E nas orações, que ainda é uma parte bem batalhada, né? Hoje, você convidar um culto de banda gospel, tem que abrir o teto para entrar o povo, porque enche. Agora, oração é difícil, é uma parte super difícil em toda e qualquer igreja. Convida culto de oração. É a minoria que, infelizmente, tem acesso ou acede. Na verdade, a igreja primitiva cresceu na oração, regada na oração. E, obviamente, né, esses pilares falam de tudo que é relacionado com comunhão. Aí temos o outro elemento que está aí adiante na apostila, profecia. Agora, isso é muito importante deixar claro que aqui a palavra profecia não está relacionada com o dom de profecia. Não, 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 não. Essa é a confusão. Profecia aqui tem outro aspecto, outro significado e outra aplicação. Vamos então entender a aplicação, o significado aqui da palavra profecia. A igreja nunca poderá deixar esse aspecto, pois faz parte de sua natureza mesma ser profética. Aqui se mostra, se ressalta a igreja como a boca de Deus no sentido a denunciar o pecado e suas formas de estrutura de pecado, tanto individual como organizado.
Esse é o problema atual que as igrejas, infelizmente, ou um dos problemas atuais que levam muitas igrejas não interpretarem corretamente a palavra profético. Hoje em dia, eu não estou aqui exagerando e você pode constatar isso, nas redes sociais é uma febre do uso desta palavra sem uma correta aplicação. Quarta profética, dieta profética, jejum profético, comida profética, cardápio profético. Irmãos, não estou exagerando nada. Hoje se usa deliberadamente essa expressão profético e o povo, o que significa isso? Ou então o povo já se acostumou a usar esse jargão sem entrar na profundidade ou na correta aplicação bíblica. Aí você vai me perguntar, então qual seria a correta aplicação bíblica para o termo profético? Número 1, a revelação escrita da parte de Deus. E dentro desta revelação, a revelação que denuncia a situação do estado de perdição do homem, ou seja, que o pecado separou o homem da presença de Deus, porém, através do sacrifício de Cristo, ele tem como se reconciliar com Deus. Este é o sentido bíblico do que é profético, que seja, é o que Deus está revelando, ou que já revelou na sua palavra escrita, e dentro desta revelação, denunciar o pecado como ele é, seus danos, seus prejuízos, seu alcance, sua ação destruidora e, ao mesmo tempo, a solução para restaurar o homem caído pelo pecado à presença de Deus através do sacrifício de Cristo. Aí você chega à conclusão que 95% das igrejas que vão lá nas redes sociais e colocam essa expressão profético é para criar um sensacionalismo. Outras, sim, admito que elas usam a bem correta a aplicação do termo bíblico teológico, mas analise, 95% usa essa palavra de forma completamente distorcida. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, é uma das bases mais fortes para entendermos o significado bíblico da palavra profecia ou profético. Provérbios 29, 18, se você pode ter a sua Bíblia e abri-la. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Encontraram? Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Cuidado, aqui não se trata do dom espiritual profecia. Se trata da própria Bíblia Sagrada, a revelação escrita vinda do próprio Deus. Não havendo profecia, ou seja, não havendo revelação da palavra escrita, o povo se corrompe. Vamos também, se não me engano, Mas eles segunda. não pegam a segunda parte, eles gostam de pegar só a Ah, primeira. ah, irmã, aí dá um BO daqueles. Ei, papai do céu. Vamos lá, segunda carta, deixa eu ver se é a primeira ou é a segunda carta de Pedro, que fala que toda a profecia ela é inspirada da parte de Deus. Deixa eu ver aqui se é isto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
por favor, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1 ou 1, versículo 20, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma revelação escrita da palavra de Deus provém de particular elucidação ou de particular inspiração, ou porque o homem desejou e pronto, colocou ali por escrito. Não, 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 não. Tudo veio da parte do sopro, do alento do Espírito Santo sobre estes 40 homens que já aprendemos, né, na matéria de bibliologia, que compuseram ao longo de 16 séculos os 66 livros canônicos. Então, esta palavra profecia se refere ao compromisso do obreiro com a palavra, com a escritura revelada, escrita, com a escritura que todos nós temos em mãos. Um obreiro que não conhece um pouco deste livro, ele não é um obreiro aprovado, ao contrário, ele é desqualificado até mesmo para exercer a sua liderança pastoral. Adoração, uma tecla complicada e altissimamente delicada nos dias de hoje no meio das nossas igrejas. É a parte mais atacada por Satanás e a mais distorcida. Por isso que estamos vendo hoje uma revolução e uma confusão generalizada na área da música, do louvor e da adoração nas nossas igrejas. Igrejas que criaram impérios gospel, baseados na fama e no sucesso, deixando de lado o centro da adoração, o centro de todo louvor, o centro de todo aplauso, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Sagrada Escritura. Que pena em dizer o que estou aqui dizendo, meus irmãos. O sentido de adoração hoje se tornou um show, ou tem se tornado um show, um espetáculo que está alucinando multidões, ao invés de um momento de adoração, levar essas multidões prostradas de rosto em terra, adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Lá na apostila está escrito como um dos principais privilégios da igreja e função é ser adoradora. A igreja é uma comunidade de louvor, exaltação e adoração. Mas alguns, infelizmente, têm feito a igreja uma comunidade de show. Show, show. Um culto de adoração é um show, não para glorificar a Deus, mas para levantar o ego do homem, o ego das bandas gospel, o ego das cantoras e cantores gospel. Os nomes deles estão ali brilhando com purpurina e fogos de artifício. E o nome de Jesus Cristo, o nome do Cordeiro, o nome do Pai, o nome do Espírito Santo, aonde ficam? Nem é bom estendermos-nos em comentários que podem trazer tristeza, porque tudo está tendo um objetivo, e o objetivo é ganhos financeiros, dinheiro. A adoração em muitas igrejas se tornou um mercado rasgado. É verdade, irmãos, um mercado rasgado. Os empresários. As igrejas que hoje são emprejas. E aí, como esses homens que têm essa visão se dignam
chamarem-se pastores. Não são pastores, são qualquer coisa. São mercadores, são bons negociantes, mas pastor que é pastor vai entender e viver biblicamente o sentido da verdadeira adoração. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Lucas, doutor Lucas, evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Vamos ver o que Lucas aqui nos registra. Lucas, capítulo de número 22, versículo 31 e 32. Simão, deixa eu ver se eu estou lendo o texto certo. Estou lendo o texto certo. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa declaração de Jesus implica num ato de intercessão, oração e adoração. Jesus nunca recriminou os seus discípulos em algumas das ocasiões mais críticas que eles estavam vivendo. Pelo contrário, Jesus sempre tinha uma palavra, ainda que possivelmente, claro, de repreensão, mas de restauração. Jesus repreendia, porém objetivando a restauração. E a adoração tem muito nos ensinar isto. Interessante, não é? A adoração pode nos ensinar o sentido de restauração? Claro. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículos do 20 ao 23. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 20 diz assim: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar a Deus em espírito e em verdade hoje é um tremendo, de um enorme desafio, sobretudo, como acabamos de falar, num mundo onde o dinheiro manda, é mais enfocado do que a genuína e pura adoração. Mas o chamado pastoral tem que incluir este compromisso com a genuína adoração, sem misturas e sem deturpações. Continuando na nossa apostila, aqui desenvolvemos uma teologia que não se aplica sem atividade da igreja. Cabe à igreja entendê-los e realizá-los, jamais negligenciá-los. A primazia deste ensino e teologia, logicamente, vem da teologia pastoral. Então, o que nós acabamos de ler é o centro nervoso da teologia pastoral. E agora nós vamos avançar para o terceiro ponto, que é uma parte delicadíssima e importante demais: vocação. Sacrossanta é a vocação. Depois de um esboço sobre uma base bíblica,
teológica sobre o ministério pastoral, devemos nos deter um pouco sobre esse específico chamado, onde, generalizando, devemos nomear como sacerdote de cada cristão, onde nenhum é isento, pois todos devemos ser testemunhas. Mas vocação específica para o desenvolvimento da missão é delimitarmos a discussão no aspecto da verdade existente e convicção latente de determinado serviço dentro da engrenagem do reino. Preste atenção. Para servir a Deus, temos que entender que existe uma engrenagem, um processo que o próprio Deus criou para o bom funcionamento da sua obra nas mãos dos seus obreiros. A teologia pastoral, então, nos mostra quais são as partes desta engrenagem que faz mover o verdadeiro serviço para Deus. Essas engrenagens são, ou partes desta engrenagem são: excelente obra, vocação é irrevogável, vocação não é obra carnal ou material, características do vocacionado, santa vocação, segundo o propósito de Deus. Vamos tomar um tempinho em cima disso aqui, ó. Isso aqui é pouco ou nada ensinado para a formação de obreiros. Isso aqui que nós vamos ler agora, ele é muito pouco ou nada ensinado para preparar obreiros para assumirem responsabilidades pastorais. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ao lado desta palavrinha que você vê aí no texto, episcopado, traduza por pastorado. Porque os pastores, na época de Paulo, ainda não eram relevantes. Eles não eram muito conhecidos. Era uma função pouco exercitada. Os pastores passam a existir por volta do 2º século depois de Cristo, ou seja, o título, não a função. A função ministerial de pastor é uma coisa e o título de pastor é outra coisa. Então, os obreiros que vieram assumir títulos como pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, começa a aparecer a partir do ano 210, 215, 217 depois de Cristo. E antes disto, como no tempo de Paulo, só existiam 3 funções bem claras e definidas. O diácono, na verdade, títulos, né? O diácono, o presbítero e o bispo, que também era chamado de ancião. Presbítero, bispo e ancião. Só que o termo bispo, no tempo de Paulo, era aplicado para aquela pessoa que tinha a responsabilidade de orientar, guiar e treinar o grupo de presbíteros que governavam as igrejas locais, entendem? Então, o bispo tinha uma função de superintendente. Algo parecido demais é usado nas igrejas Assembleias de Deus americanas, né? Eu pertenço ao Concílio Nacional das Assembleias de Deus dos Estados Unidos
E o cargo de bispo é altamente normal, mas uma pessoa para ser bispo, ela tem que, segundo as Assembleias de Deus, porque é a forma administrativa deles, ela tem que ter alguns requisitos. Primeiro, tem que ser um pastor de uma igreja acima de 100 membros. Segundo, ao redor da sua igreja, ou próximo de um limite periférico de 25 milhas, tem que ter cidades que possuam congregações ligadas às Assembleias de Deus. Havendo pelo menos um número de 3, este pastor, então, ele é nomeado para ser o bispo daquela região próxima da sua igreja, ou seja, aonde estão aquelas 3 congregações em 3 cidades circunvizinhas como mínimo. Por isso que tem bispos das Assembleias de Deus que são superintendentes de 4, de 10, de 15, até de 20 cidades. Então, esta é a função dos bispos. Só muda o cargo. Na verdade, eles são pastores, mas eles recebem o título de bispos porque repousa sobre eles, compreendem? A responsabilidade de administrarem ou co-administrarem, de supervisionarem aquele grupo de congregações que estariam debaixo da sua responsabilidade. O bispo funcionava mais ou menos assim no tempo do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo aqui diz, né, que quem aspira ao episcopado, a excelente obra almeja. Entende? E isso trazendo para os dias de hoje, quem deseja alcançar o ministério pastoral almeja grande obra, só que ela traz consigo grande responsabilidade. Segundo, a vocação, quando ela existe genuinamente da parte de Deus, ela não é cancelada, ela não pode ser colocada pendurada na estante. Romanos 11, 29. O que diz lá em Romanos 11, 29? Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. O que isso quer dizer? Deus dá para algumas pessoas um número X de dons e dá a vocação. A vocação de pastor, a vocação de evangelista, a vocação de mestre da palavra. Passa-se um tempo. A vida espiritual do portador destes dons e desta vocação começa a descer. Deixa muito a desejar. Ela se esfria na fé. Aí eu pergunto, por ela ter se esfriado na fé, Deus vai retirar aqueles dons e a vocação da pessoa? Não. Não retira. Estranho, não? Não retira, porque é dádiva. São dádivas. Deus não costuma tirar dádivas, porque se ele assim o fizesse, ele o faria na base do nosso merecimento próprio e pessoal. Quando ele nos dá dádivas presentes, ele faz na base, sabe de quê? Da graça de Deus. Ele faz na base daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Guarde isso. Nenhum dom que eu e você tenhamos, ou a vocação que ele nos tenha dado, é na base daquilo que eu sou, ou naquilo que eu tenho, ou naquilo do que eu e você ou nós mereçamos. Tudo é dado a nós, em qual base? Na graça de Cristo. Ou seja, em tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, esta é a base para que hoje tivéssemos tais dons e tal vocação. Todos entenderam isso? Não tem como. Ninguém pode ter a ousadia, o atrevimento de dizer:
Eu tenho tais dons porque eu corri atrás. Até você pode ter orado e pedido. Mas quem dá definitivamente, em última instância, é Deus. E dá porque Ele quer. Claro, alguns oram, Deus dá, coincide com a sua soberana vontade e Ele entrega. Mas Ele não entrega porque você é bonzinho, que você é bonitinho, que você jejuou, que você fez 3 semanas de campanha de oração. Você Para a pediu. edificação do corpo de Cristo, né? É para edificar. Esse é o objetivo. Mas a base, qual é a base? É a graça de Deus. É. E essa graça aponta unicamente e tão somente para onde? Para a cruz. Para a cruz. Não podemos descartar a cruz em momento algum. Se descartamos a cruz, aí você vai entender que também que a salvação é por mérito nosso, por mérito pessoal. Entendamos isso? Salvação não é meritória. Eu não conquistei salvação. Até as coisas que conquistamos na vida aqui na terra, temos o hábito de dizer: eu conquistei esse trabalho. Eu conquistei esse cargo naquela empresa, eu conquistei uma vaga na universidade. Ok, você se esforçou, você estudou, você fez prova, fez vestibular, fez testes, fez isso, fez aquilo. Mas vamos lá. Quem te dá todas essas coisas em última instância? Da onde vem? Do meu esforço? Pastor, Do seu esforço? Do nosso suor? Hã? Vem pastor, da mão dele. Sim, dentro dessa posição, desse posicionamento de dons, assim, no caso, eu recebo os dons de Deus, aí eu certo, esfrio na fé. certo. A retomada depois, quando você vai buscando, você tem que voltar aquele mesmo posicionamento de antes, né? Os dons, repito, não são retirados, porque o texto bíblico é altissimamente claro, mas eles podem ser desativados. Consegue entender isso? Eles Uhum. podem ser esfriados. Eles perdem a atividade normal, porque você, como o irmão acabou de dizer, o indivíduo não está devidamente posicionado. Para os dons estarem em pleno funcionamento, tem que estar É posicionado. igual o motor de um carro, né? Tá muito tempo desligado. Isso, exatíssimo. O carro está lá, está com motor, não está usando. O motor foi retirado do carro? Não, mas está lá. Concorda? Está desligado. Não estava ativado. Eu conheço desviados, irmão. Tenho conhecido gente desviada, coisa mais doida. Não sei se você já tiver essa experiência. 10, 15, 20, 25, 26 anos, que é o que tem em mente. Estava lá com dom. Falei de Jesus. Eu não sabia que a pessoa era desviada. Veja que loucura, né? Falei do amor de Cristo àquela pessoa. Aquela pessoa começa a chorar. E pai, daqui a pouco começa a falar em línguas. E começa a profetizar. Falei, que negócio é esse? Que doideira é essa? Eu tomei um susto. Isso foi em 1974. Eu nunca tive uma experiência daquela natureza. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu falei, pai, que é isso? É demônio, espírito maligno? Não estou entendendo nada. Mas eu não sabia que a pessoa era desviada. Fumava. Estava no mundão. E de repente, depois que eu falei do amor de Deus, começou a chorar, 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 chorar. Bum! Explodiu. Falei, o que é isso? Depois de 15, 20 minutos, a irmã, a senhora de seus 60 e alguns anos, eu estou desviada dos caminhos do Senhor, estava há 24 anos. E na medida que eu fui ouvindo a sua explanação do amor de Deus, eu caí em si, me senti como o filho pródigo. E eu disse: será que eu tenho perdão? Será que eu tenho remissão? Será que eu ainda tenho redenção da parte de Deus? E quando eu falo isso na minha mente, uma vozinha bem suave me disse: eu provo que eu ainda te amo. E aí comecei a falar em línguas. Uau! Uau! Aquilo ali me deixou impactado. Essa pessoa está viva até hoje com 94 anos.
firme nos caminhos do Senhor e usadíssima com todos os dons que Deus deu e que haviam sido apagados por mais de 20 anos. Pode você crer nisso? Eu Eu creio creio, porque a Bíblia disse. eu creio. E eu vivi não só essa. Essa foi a primeira dentre 13 experiências que eu vivi depois. Muito parecidas. Gente desviadona, arrebentada no mundão, Pastor, eu já ouvi velho. um testemunho de um pastor desviado, muitos anos desviado, que chegou a entrar num centro de macumba. Yep, Mas quando ele entrou, os espíritos não abaixou de jeito nenhum. Falou yep. assim, não, aqui não. Esse homem tem uma chama, um poder nele que queima a gente. Aí ele falou, tenho, então se tem, então agora eu vou usar ele. Foi aonde que ele usou ousadia e autoridade, e aquele centro de macumba foi fechado. Então, assim, existem coisas que realmente nós não podemos tocar. Conheço um pastor no Rio de Janeiro chamado Francisco Aurélio, já é falecido, se desviou e se tornou pai de santo. Dá para entender um negócio desse? Se Hum. desviou e se tornou pai de santo. Mas o primeiro dia, como pai de santo, ele começou a ficar perturbado. Velho, que coisa de doido. Ele começou a ficar perturbado, perturbado. Aí, um outro indivíduo, né, que chamam de babalorixá, chegou a dizer: o que que tu tá fazendo aqui? Por quê? Porque os orixás estão dizendo que o santo não vai descer aqui, porque tem um negócio estranho dentro de você, guardado. É como se estivesse esfriado. Você está no lugar errado. Sai daqui agora, porque você está atrapalhando o mover dos orixás. Coisa de louco. Eu conheci ele pessoalmente, irmãos. Hoje ainda, esse homem já é falecido, mas um pastor batista renovado, Deus usou ele depois que ele voltou para os caminhos do Senhor, mais do que tinha sido usado anteriormente. Então, irmãos, não podemos de jeito nenhum dizer eu não conheço, eu não creio, mas se a Bíblia diz que dons e vocação são irrevogáveis, olha, é uma questão de fé. Se você não crê, é uma questão muito sua com Deus. Desde que eu fui ensinado a ouvir essa palavra, eu já coloquei no meu coração. É a palavra de Deus, está acabado. Mas eu não imaginava que Aí, Deus pastor, e é tão assim interessante que existem pessoas que estão dentro da igreja, eles têm dom de adivinhação e falam que é dom de Yep, profecia, tá? yep, E está dentro da igreja, e yep, profetiza, e canta, e ora, mas não é dom de profecia, é dom de adivinhação, de entendeu? adivinhação, É. exatamente. E que aí quer dizer, às vezes um que está lá desviado, que ainda tem um dom, as pessoas já julgam que ele já não tem mais jeito. Quem somos nós, né? A Bíblia diz, só Se a gente homem entrar nessa área agora, vai dar um problema. Então vai dar. vamos voltar para as características que estamos falando. 1 Coríntios 1, 26 a 30, ó, diz que a vocação não é obra carnal ou material. Olha só. Então, quando Deus vocaciona alguém, esquece. É Deus, e ninguém tira. 1 Coríntios 1, 26 e 30. Vamos lá, o que Paulo nos ensina aqui? Não, Paulo era demais, gente. Paulo, com todo respeito, Paulo dava nó cego fácil na cabeça de qualquer um, naquele tempo dele e no nosso tempo hoje, ou não? Paulo continua dando volta na nossa cabecinha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 30. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Gente, que texto lindo! Vocação é Deus quem dá.
Se o camarada vai lá pro lamaçal, dá uma de porquinho, fica tudo imundo, problema é dele com Deus, mas Deus não retira nem os dons e nem a Filho pródigo, vocação. né? Como? Filho pródigo. Exato, temos aí o exemplo do filho pródigo. Mas o vocacionado tem características próprias, tem atitudes, e elas estão aonde? Efésios capítulo 4. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Eu estou tomando tempo para nós discorrermos isso aqui, porque isso aqui é lindo, e isso aqui é necessário para compreendermos o centro nervoso da teologia pastoral. Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6, características do vocacionado. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Uau! Vou repetir para vocês entenderem quais são as credenciais, as características do vocacionado. Primeiro, tem que estar revestido de humildade. O que é humildade? Dependência do alto. O que tem não é dele, é para ele, é por ele. É reconhecer, eu posso ter isso, mas não é meu, porque tudo vem por ele, através dele e para Mordomo. ele. E somos mordomos. O que está em nós não é nosso, não é de nosso uso pessoal e próprio. Mansidão. Te dá uma bofetada no rosto, entrega ao outro. Que é isso? Eu não levo desaforo para casa. Tem pastor que diz isso de púlpito, mas tem que aprender a levar desaforo para casa, porque se não aprender a levar desaforo para casa, não está qualificado para ser um bom ministro, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Ei, eu e você temos tolerância, ó. A tolerância é desse tamanho. A paciência é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito que vai desse tamanho. Mas a longanimidade perde de vista. Se perde de vista. Opa, então eu dependo 100% de Deus para ter Ô, longanimidade. pastor, e a palavra em inglês eu acho ela tão assim mais forte, long suffer. Long suffering. Suffering. Ou seja, sofre a longo prazo. Uhum. Ou sofrimento a longo prazo, se vamos fazer uma tradução literal ao pé da letra. Meu Deus! Ó, suportando. Que forte isso aqui, não é? Suportando-os uns aos outros em amor. Ó, eu sou obrigado a suportar o irmão Washington, mesmo que esteja lá no Brasil. Eu tenho que suportar esse servo de Deus. Mas como de qualquer maneira, é com amor. Eu tenho que suportar a irmã Maria Bandeirinha, sumiu da classe, que desapareceu, foi arrebatada, mas eu tenho que suportar ela com amor. Eu tenho que suportar a irmã Giane, caiu lá no Brasil, desapareceu, não deu sinal de vida, mas eu tenho que suportar com amor a irmã Giane, mas voltou, graças a Deus está aqui conosco. Eu tenho que suportar cada um de vocês em amor. Se é que eu digo que eu tenho chamado pastoral, que eu estou chamado para dirigir como líder,
Tenho que aprender a suportar. E olha como é complicado certos pastores terem esta credencial, esta característica. É didática Aí eu para que entro o no outro versículo. aprenda, né, pastor? Ih, meu irmão, esse é outro problema. Quantos estão com o espírito ensinável? Versículo 3. Esforçando-vos, isso aqui não é fácil não, ó. Diligentemente a preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Olha, às vezes tem uns probleminhas nas igrejas que só pai na causa. Dá vontade de chegar lá, separar, disciplinar, mandar todo mundo para reserva e para escanteio. Mas aí nessa hora que o servo de Deus tem que ser um pacificador. Não passar a mãozinha na cabeça do pecado ou do pecador, mas ter sabedoria em esforçar-se para manter o quê? A unidade do espírito e o vínculo da paz, duas coisas difíceis humanamente. Por isso que Paulo aqui diz: esforçando-vos. Temos que colocar o quê? Do esforço. Temos que colocar para que a coisa aconteça da parte de Deus. E Ele quer e pode. Versículo 4. Sabe por quê? Porque é o corpo. E tudo vale a pena em função e em favor do corpo. Há um só um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo, ou seja, um só Senhor, Jesus, uma só fé na sua morte vicária, um só batismo, o batismo por imersão. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que lindo isso aqui, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. E aí vem então agora para fechar, Mas a também, santa. pastor, aí nos mostra que aquele que foi vocacionado, ele tem capacidade de buscar todas essas características, né? Excelente, excelente abordagem. Quem é definitivamente, de fato, de verdade, vocacionado, Deus dá a ele o quê? A graça necessária para adquirir todas essas características. Oh, essa é a prova dos 9, que alguns não são aprovados como obreiros. Porque elas não receberam devidamente a vocação. Só quem é vocacionado. Já ouvi de alguém dizer: pastor, o senhor tem sangue de barata. Por quê? Porque na hora do senhor agir, o senhor fica quieto. E na hora do senhor agir, o senhor está agindo e deveria ficar quieto. Falei, calma, nós temos que buscar da parte de Deus a hora certa para agir, a hora certa para falar, a hora certa para sermos enérgicos, trazendo a disciplina, trazendo a ordem, trazendo a decência. Eu não posso agir tomando os pés pelas mãos. Muitas das vezes queremos agir por impulso, querendo já descer o chicote na pessoa e já mandar fora. Não, a coisa não funciona assim. Muitas das vezes, como diz no ditado popular, temos que engolir o sapo. Literalmente, temos que ser humilhados, baixar a cabeça, mas aguardar da parte de Deus a hora certa para agir e reagir. O nosso problema é a reação. É o grande problema. Nós não sabemos reagir convenientemente. E pior, não sabemos agir corretamente. Então, que Deus tenha de nós misericórdia. Nos ajude a controlarmos as nossas reações, que nós não hajamos por impulso, ainda que alguns temos um temperamento para agir pelo impulso, e que Deus tenha misericórdia para que saibamos Pastor, agir na hora o certa. problema depois, sabe o que que é? O reativo, aquele que reage na hora, depois quando ele põe a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo não deixa dormir. Conserta. Exatamente.
Exatamente, Se ele exatamente. for sensível, né, irmão José? Porque se ele Aí for está. insensível, ele é cheio de autojustificação. Exatamente. Se ele for sensível, ele vai admitir que errou, que ele se precipitou, que ele machucou com palavras, com atitudes. Mas se ele não for sensível, ele vai apresentar um leque de argumentos e desculpas para se justificar. Porque isso é normal do ser humano, vamos ser sinceros. Assim fez Eva, assim fez Adão, depois que tomaram posse do fruto proibido. Assim é o ser humano que, no seu orgulho, essa é a palavrinha que está matando muita gente, orgulho. Eu me orgulho disso, eu me orgulho daquilo, ó, boquinha fechada. O orgulho leva muitos à ruína e, sobretudo, à falta de sensibilidade. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer esse grande gigante, esse grande Golias que existe dentro de cada um de nós. Talvez exista dentro de você pequenininho, tá lá quietinho, esperando a hora de agir, chamado orgulho. Talvez esse gigante tá bem grande aí, te incomodando, fazendo a tua vida um quadradinho. Não importa o tamanho dele, o que importa é que Deus nos dê humildade, discernimento, para entendermos, eu tenho esse gigante e eu tenho que matá-lo. Se ele está pequenininho, eu tenho que matá-lo antes que ele cresça. Se ele já está grande, bem maduro e desenvolvido, eu tenho que derrubá-lo em o nome de Jesus, para que sejamos vitoriosos e não atrapalhemos a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer trabalhar em nós. E o problema é, será que nós queremos que ele trabalhe em nós como ele quer? Para fechar, a santa vocação segundo o propósito de Deus. Segunda carta de Timóteo. Agora vamos na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 10. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Lindo esta maneira, esta forma como Paulo se dirige ao seu discípulo, seus aluno Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ou seja, ele, Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Uau! Que lindo! Que linda declaração de que Paulo aqui apresenta a Timóteo sobre a santa vocação. Isto quer dizer que a vocação que Deus deu a mim, deu a você, a cada um de nós, ela é santa porque veio de Deus. Ela tem um propósito. Ei, minha irmã, meu irmão, você pensa que não tem nenhuma vocação da parte de Deus? Você tem. Ela é santa. Ela veio da parte de Deus. E ela veio para realizar um propósito na sua vida. Mas eu não sei o que Deus quer de mim. É só buscar. É só clamar que Ele vai te dizer o propósito que Ele deu a você. Ninguém é salvo para viver uma vida sem propósito diante de Deus. Eu me recuso a crer nisso. Cada um de vocês que estão aqui lutando, estudando a palavra de Deus, vocês foram salvos para cumprirem um propósito, que não é pouquinho, não, é grande, enorme. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem
na vida da irmã Maria Bandeirinha, mas tem, ele é muito grande. Não sei o propósito que Deus tem na vida da nossa irmã Lúcia Miklos, mas eu sei que é grande. Não sei qual é o propósito que Deus tem na vida da nossa irmã Giane, mas pode ter certeza, irmã Giane, é grande demais. Talvez até agora a senhora ainda não tenha enxergado ou discernido, mas Deus vai mostrar na medida que a senhora grite, clame, corre atrás. Não conheço o irmão Washington pessoalmente, mas sei que Deus tem um propósito na sua igreja, a Câmara dos Vereadores, aonde ele está. Deus plantou o seu servo para cumprir grandes propósitos para a glória do seu nome. Também não conheço o que Deus tem na vida da nossa pastora Priscila, mas Deus tem coisa grande a fazer na vida da nossa irmã Priscila, pastora Priscila, da irmã Fabiana, do irmão Wellington, da irmã Sandra Sandim. Pastor, eu estou lutando tanto. Que propósito é esse? Calma, irmã Sandra. Tranquila, acalenta o seu coração. Tem propósito de Deus em tudo que está e tem acontecido na sua vida. Irmão José Carlos, tranquiliza seu coração. Deus tem propósito. E olha, ele é grande, não é pouquinho não. É enorme. Amém. Por enquanto, irmão, talvez o irmão não esteja enxergando, esteja ainda tateando num pouco de um escuro. Mas o propósito é lindo, é grande, é maravilhoso e justifica as grandes batalhas que o irmão tem livrado ultimamente, mas vencendo de cabeça erguida. O inimigo tem lutado para abaixar sua cabeça, mas o irmão não baixa de jeito nenhum. Em nome de Jesus, Quando o eu vim para cá, Espírito... eu vim para cá com o propósito de aprender. O Senhor falou, estou te levando para você aprender. Todos nós estamos aqui para aprender. Olha lá, irmão Wellington. Todos nós, irmão Wellington, estamos aqui para aprender. Começando desse aqui, ó. Esse aqui está aprendendo demais com cada um de vocês. Ô, Com pastor, essa América. posso ler Romanos 5, porque eu amo, o senhor vai falando, aí os versículos vão vindo na minha mente. Por favor, compartilhe conosco esse texto, já estamos chegando ao final. 5:2 diz o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, e a esperança, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quer dizer, Maravilha! né, pastor? Maravilha! Melhor do que isso, nem 10 disso. O que é isso? Irmã Lúcia quebrou as nossas pernas direto. Quebrou as minhas pernas. Que texto lindo, gente. Eu amo esse texto. Todo o propósito de Deus. Gente, anote aí. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Todo o propósito que Deus tem para comigo, para com você, para com cada um de nós, está resumido neste texto. Romanos, capítulo 5, primeiro versículo ao 5. Que coisa linda. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, ministrar poderosamente com esta palavra e trazer claro o propósito que Deus tem. Talvez até aqui está escondido, está oculto, mas ele é vivo e real, e você saberá logo, logo, logo para que Deus te salvou, dentro desta vocação linda e gloriosa que ele tem lhe dado. Vamos então passar para a próxima aula. Próxima aula vamos falar sobre ser vocacionado. Expressa muitos aspectos bem individuais. Vamos falar sobre ter convicção particular, entender o devido tempo, qual é o papel da igreja nos propósitos de Deus, da vocação. E daí vamos passar para a qualificação. Meu Deus, matéria tremenda. Na próxima aula já vou orientar vocês sobre os exercícios. Eu não tenho tocado, por enquanto, nos exercícios, mas está lá no finalzinho da apostila. Eles são um pouco recheados, mas eu quero já então, a partir da próxima aula, orientar vocês na condução dos exercícios, que vai ser a base da nossa provinha. Nós teremos uma provinha final, né, para fechar esta matéria para alguns que estão terminando, né,
o curso bacharel em teologia, a matéria de teologia pastoral. Vamos agradecer ao Senhor com uma palavra de oração. Quero agradecer primeiramente a vocês que se esforçaram. Eu creio que em muitos dias é a primeira vez, pelo menos comigo, que o grupo do bacharel está praticamente completo, né? Todos os alunos do bacharel estão aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, irmã Marinha Bandeirinha. Oramos pela senhora, pela sua recuperação. Estamos realmente, sinceramente, de coração felizes. Pelo menos eu estou feliz em rever a senhora, entendeu? Restaurada, fortalecida. E é daí para melhor, no poderoso nome de Jesus. E também eu quero agradecer a senhora pelas suas orações em nosso favor, porque eu sei que a senhora é mulher de oração, é mulher de joelho. Então, obrigado pelas suas orações, pela minha vida, pela minha casa. A gente precisou demais da ação de Deus e Deus com certeza ouviu as suas orações. Obrigado, irmã Lúcia, pela Amém. sua participação de coração. A senhora nos Amém. traz um ânimo redobrado. Oh, glória. Deus é bom. Obrigado, irmã Jeane. Eu estava saudosíssimo da sua pessoa. Eu fico muito gratificado em rever a senhora, né? Espero ainda esse ano revê-la pessoalmente. Eu tenho viajado um pouco para Massachusetts, mas quem sabe, né? Na formatura vamos nos ver, sem dúvida, sem dúvida. A menos que a senhora não queira, mas sem dúvida quero acreditar que vamos nos reencontrar. Irmão Washington, Deus abençoe. Estou aqui esperando a liberação do meu documento. Liberando, vou para o Brasil e vou passar um finzinho de semana. Só que eu posso, né? Uma sexta, um sábado e um domingo nesta Bahia da vida. Mas só quero estar na Bahia no verão. No verão não, no inverno. Que Bahia aí no verão deve ser quente, como agora, né? Agora deve estar bastante calor. Então eu mantenho distância da Bahia no verão. Mas no inverno, se Deus me deu meu documento no inverno aí no Brasil, que é junho, julho, agosto, pode contar comigo. Agora, no verão, tô fora. Já tô cansado do verão aqui. Já tô cansado do verão da Flórida, vou me enfiar no verão da Bahia. Que é isso? Eu tenho que ser muito doido. Essa Bom, foi. José Carlos, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Irmão Wellington, firme, irmão Wellington, firme. Eu sei que às vezes a gente balança um pouco e é normal, né? Somos seres humanos. As lutas, os problemas da vida nos sacodem para lá e para cá, mas fico feliz em Amém. poder estar revendo o irmão. O irmão está mais bonito, né? Sua esposa está caprichando em cuidar do irmão. Isso é um Tá sim. excelente. No meio da luta, o irmão está ficando bonito mesmo. É Jesus É que o está frio, renovando. pastor. É o frio. Não, não. Pode dizer que é o cuidado de Deus e o cuidado da senhora, sua esposa, né? Que não deixa o irmão ficar para trás. Irmã pastora Priscila, muito obrigado. Deus abençoe. Irmã Fabiana, continue firme, irmã Fabiana. Firme, firme. Tem lutado, mas a senhora também tem sido uma inspiração de vitória, pelo menos para mim, graças a Deus. E irmã Sandra, Deus continue abençoando a senhora, lhe fortalecendo, dando vitória em todas as suas dificuldades e problemas. Em breve vamos nos encontrar na próxima formatura. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Volto a ver vocês próxima semana, última segunda deste mês de janeiro, dia 26. Você que já fez os seus pagamentos do mês de janeiro, muito obrigado. Se ainda não fez, não se esqueça de fazê-lo até o dia 31. Passou desse dia, vem a multinha dos $10. E a gente vai cobrar você, sem dúvida. Vamos pedir nossa irmã Marinha Bandeirinha, né? Depois de uma ausência, né, por uma necessidade mais do que justificada, vai abrir o seu áudio e estará nos dirigindo uma palavra de oração e de agradecimento pela aula de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado de coração. Próxima segunda, 26, estamos aqui agarradinhos na bênção do Senhor nosso Deus. Com vocês em oração, nossa irmã Maria Bandeirinha. Pai querido, Pai amado, quero primeiramente começar esta oração dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças te damos, Porque sem o Deus. Senhor acreditamos que nada seria possível, Pai. Agradecemos, Senhor, a recuperação do teu servo, para que Muito toda obrigado. segunda-feira e toda terça-feira e os dias que o Senhor proporcionou a ele, está ensinando da tua palavra, Aleluia.
a Glória a recuperação, Deus. Pai. Sabemos que não Obrigado. é fácil, sabemos que as lutas vêm, mas sabemos Obrigado, Deus. também que o Senhor é conosco, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos fortalece naqueles momentos que nos parece que o Senhor abandonou o barco, mas sabemos que isso é impossível, porque a nossa fé não nos Glória a deixa Deus. acreditar que o Senhor nos abandona. Muito obrigada, Pai, Aleluia. pelo ensinamento. Muito obrigada, Senhor, pela sabedoria que o Senhor a cada dia derrama sobre nós, para que Glória a possamos Jesus. entender da tua palavra, Glória pois a sabemos que Jesus. não é algo que nós lemos como um simples livro, mas a tua palavra, Pai, nos liberta, nos cura, nos transforma. Oh, Glória a Pai, Deus. o que seríamos nós sem o Senhor? Por isso eu agradeço, Pai, por cada aluno que se esforça para estar toda segunda-feira, para poder Aleluia. aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Sabemos Glória a que não é Jesus. fácil, mas sabemos também que o Senhor nos sustenta, Pai. Muito obrigada, Aleluia. Pai. Que o Senhor nos guarde durante esta semana, Pai, Amém. nos livre de todo o mal, Sim, nos Senhor. guarde, Pai, com tudo o que está acontecendo neste país e Tenha também na Europa, misericórdia, Pai. Deus. Mas nós Tenha acreditamos que o misericórdia. Senhor é o Deus que todo dia derrama um pouco da sua misericórdia sobre nós e É verdade. sentimos que a mão do Senhor está sobre a nossa vida, Pai. Nome de Jesus. Mas que Glória a possamos, ó Deus. Deus, nunca desistir dessa busca para que Glória possamos a Deus. realmente Glória a Deus. sentir a sua presença, o seu Sim, Senhor. amor, o seu cuidado e a sua misericórdia, Pai. Glória Assim a nós Deus. oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nosso lema para fecharmos tudo hoje: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, enorme no coração de cada um de vocês. Um bom final de segunda-feira. Abençoada semana, 26 de janeiro, próxima segunda, estamos aqui na graça do nosso Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Cuide-se do frio aí em cima, tá bom? Cuide-se, se abriguem bem. Deus os abençoe e vos aqueça. Amém. Boa noite, Pai do Senhor.